bom dia, boa quarta-feira para você. Que essa quarta-feira seja cheia de graça, de muita bênção na sua vida. E vamos iniciar nessa manhã com muita alegria, né, partilhando a palavra de Deus, que hoje encontra-se em Lucas, capítulo 21, versículo de 12 a 19. Então vamos iniciar e vou cantar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos também invocar o nosso santo anjo, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos. Entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. E isso acontecerá para que vocês dêem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu lhes darei palavra de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Mas não perderão um só fio da cabeça, permanecendo firme que vocês irão ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nesse dia, nessa quarta-feira, né, iniciando assim a nossa manhã, partilhando a palavra de Deus que hoje vem nos preparar, né, para a nossa missão, para que nós possamos ser fortes na fé, forte através da palavra de Deus, para que nós possamos nos fortalecer através da leitura diária da palavra de Deus. E como nós estamos já entrando no advento, né, o tempo de espera, um tempo de penitência, né, que a gente possa assim, se voltar mais para Deus, é necessário que a gente compreenda um pouco dessa leitura, né, que nós acabamos de ler. Então aqui Jesus Cristo, ele preparava o seu povo, né, para a sua segunda vinda. Jesus Cristo, ele nunca disse que seria fácil ser seguidor de Jesus Cristo. Ele nunca disse assim, ó, vai ser tão fácil, não. Ele disse que nós seríamos perseguidos por causa da palavra. Mas o interessante, o maravilhoso, é que isso não deixa a gente triste. Isso não faz com que a gente tema e se afaste de Deus. Claro que tem algumas pessoas que se afastam, mas não por isso, por medo. Quanto mais você bebe da graça, da palavra, da Eucaristia, cada vez mais a gente tem desejo de estar com Jesus. Aconteça o que acontecer, nós estamos firmes, porque nós estamos fincados na rocha que é Jesus Cristo. E o que ele vem falar para nós hoje, né, é uma promessa de sofrimento, mas um sofrimento que a gente não pode ter medo. É um sofrimento que a gente tem certeza que ele está conosco. Então, se Jesus está conosco, nós não precisamos ter medo de nada, né? Nós precisamos estar alegres. Os discípulos, quando eles sofriam por Jesus Cristo, eles eram felizes, eram alegres, porque eles estavam sofrendo por causa da palavra de Jesus, por causa do nome de Jesus Cristo. E ele aqui diz assim para nós, né? Quando a gente sofre por Jesus Cristo, né?
a igreja, ela sempre passou por sofrimentos. Desde o Antigo Testamento até os nossos dias, e ainda continuará, sempre os cristãos vão estar sofrendo por causa de Jesus Cristo. Ele diz, por causa do meu nome, né? Porque o mundo odeia, não é nós. Ele não nos odeia, ele odeia Jesus Cristo. Ele não quer que o nome de Jesus seja pregado. Ele quer que o mundo cale o nome de Jesus Cristo. Ele quer que a gente não proclame essa palavra, para que as pessoas não se convertam, para que você que escutar agora não se converta. Mas Jesus Cristo, ele quer que essa palavra seja proclamada, para que as pessoas se convertam e possam ganhar o céu. E a gente só ganha o céu se a gente estiver totalmente convertido. Totalmente com convicção daquilo que a gente quer. Que é seguir Jesus Cristo, fazer a vontade de Jesus Cristo. E interessante que, se a gente olhar na história da igreja, houve muitos mártires, muitos. Inclusive, o nosso mártir, né, da nossa mãe igreja aqui, da nossa paróquia, né, o São Manuel, foi um mártir, né? O nosso santo do dia, né, é Santo André Danglac, né? Ele foi um padre, né, que sofreu muito pela palavra de Deus, sofreu até a morte. Então ele foi também um homem muito perseguido. Santo André, ele era um sacerdote, né, e lá de Vietnã. E lá, aquele povo, todos que vinham para lá, para evangelizar lá, começaram a ser perseguidos. Então eles se escondiam nas catacumbas, nos desertos, né, lá nas montanhas. Então por ali tudo eles se escondiam, né? Aquele povo. Mas na hora de pregar, eles estavam prontos, né, ali. Iam evangelizando aquele povo. Muitos se converteram, mas cento e tanto foram mortos, né, durante todo esse tempo. Então foi um tempo de muito sofrimento, aquele povo. E foram mortos, muitos deles, inclusive esse santo. Ele foi degolado por causa de Jesus Cristo. Porque ele não temia, ele não desistia, né? Ele lutava para que o nome de Jesus fosse proclamado lá no Vietnã, né? E nós sabemos que aquele lugar lá, ele foi muito perseguido, ele sofre muito, né? Depois veio o comunismo para lá, acabando também. Então, assim, precisamos ter a coragem desse santo, né? Precisamos ter a coragem dos mártires da nossa mãe igreja, como São Manuel, como Santo Expedito, como tantos outros santos, como Santo André, né? E os próprios apóstolos, muitos deles foram mártires, né? Foram martirizados. Morreram uns crucificados. São Pedro morreu de cabeça para baixo, né? Os outros santos, o primeiro foi Santo Estevão, né? Foi apedrejado. Mas ele ficava tão feliz, gente, ele era morrendo e alegres, porque eles estavam morrendo por Jesus Cristo. Mas o primeiro mártir, o mártir dos mártires foi o próprio Jesus Cristo. Ele doou o próprio sangue, o próprio corpo, por nós, por amor. Porque ele sabia que era através desse sacrifício, desse martírio dele, né, cruento. Ele sabia que esse martírio ia servir para a salvação nossa. Ia também ser a força necessária para nós que somos evangelizadores, profetas, né, coordenadores, sacerdotes, todos aqueles que lutam para que o nome de Jesus seja proclamado, para que fosse fortalecido na fé, né? E assim, com muita alegria, que eu também falo só um pouquinho, né, que o meu tempo já está acabando aqui, sobre esse tempo do advento que estamos iniciando, que a nossa mãe igreja, ela proporciona para nós. Então, antes do Natal, a gente passa por esse processo, né, de purificação, que é o tempo do advento. Tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de voltar o coração para Deus, para mudar de vida, para fazer o sacrifício necessário de iniciar uma nova etapa na nossa vida, novo ano, totalmente voltado para Jesus Cristo. Afastar das malícias, dos males que nós temos enfrentado, e
Para que a gente possa ter essa mudança, é necessário uma coisa. Primeiro a fé, primeiro buscar Jesus, depois ter renúncia. Renunciar a nós mesmos para seguir Jesus Cristo. E eu lhe garanto uma coisa, porque quem garantiu não sou eu, foi o próprio Jesus, que lá na frente, ele diz, mas não perderão um só fio do nosso cabelo, mas é permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida eterna. Então, a promessa que Jesus dá para nós é a vida eterna. E a vida eterna nós só conseguiremos se a gente renunciar à nossa própria vida por amor a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.